escuro, salvação, condenação, pureza, pecado, contra-reforma, reforma, renascimento, barroco. Sejam bem-vindos, primeiro ano. Estou com vocês mais uma vez, só que dessa vez aqui online, né? Ou seja, virtual, tá? Meninos, nós iremos começar nosso encontro, tá? Falando aqui sobre o barroco, vai ser uma revisão do que nós já vimos e posteriormente, nas próximas aulinhas felizes, nós iremos continuar a matéria. Então, nada aqui que eu vou falar, vocês já não viram, tá? Já viram, perdão, e vamos apenas tirar a poeira de um pouquinho. Então, olha só, nós estamos falando sobre barroco, tá? Barroco, pedra de formato irregular, tá? O barroco vai surgir naqueles confrontos religiosos que nós teremos na Europa, tá? Então, nós teremos vários confrontos religiosos e vai gerar, entre eles vai gerar um muito importante chamado Reforma Protestante, tá? E a Reforma Protestante, ela vai ser encabeçada não apenas por Lutero, mas digamos que ele vai ser o mais conhecido, tá? Entre outros também. E cada um vai, digamos, determinar a forma que achava que deveria ser o ensino religioso e como é que alguns acusavam a igreja de algumas práticas que eles não achavam justas, né? Que não achavam corretas. Então, o barroco vai surgir neste momento aí, tá? Então, o que acontece? A igreja, ela começou a procurar uma forma de tentar segurar o avanço protestante e também, digamos, resgatar algumas pessoas que deixaram de ser, digamos, praticantes da fé para eles, né? Então, como é que eu poderia fazer isso? Como é que eu poderia fazer? Diversas maneiras, tá? Então, teve aquelas práticas da Inquisição, Companhia de Jesus, teve outras práticas também, tá? Mas também teve a prática artística. Ué, como assim artística? Também, a arte por si só, ela contribuiu muito para a fé cristã. Na verdade, muito mesmo. Se nós lembrarmos desde lá do Império Bizantino, desde lá do Império Carolíngio, desde a Idade Média, a arte sempre foi muito usada para a divulgação da fé cristã. Muito mesmo. Tá? Aí você pergunta, então o que tem de novo? Bem, o que tem de novo é a forma que essa fé vai ser representada. Então, por exemplo, quando você pega o Império Bizantino, tá? Eles começaram a colocar lá Cristo grande, começaram a colocar ele como se fosse capaz de alcançar a todos. Então, toda aquela parte, digamos, interpretativa que eles queriam mostrar para as pessoas não cristãs do que era, digamos, a fé que eles estavam pregando. Mas no Barroco, isso não acontece assim. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas já sabem quem é Cristo. As pessoas já sabem o que é, digamos, a parte teológica. Tá? Eles estão criticando aquilo que está sendo ensinado às pessoas. Então, a igreja começa a perguntar o seguinte, cara, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer? Porque, de um lado, nós temos o renascimento, e no renascimento, o homem é colocado no centro de tudo, tá? Deus é deixado um pouco de lado, né? E aí a ciência, ou a busca pela filosofia greco-romana, todas aquelas características começam a voltar, então as explicações religiosas talvez não agradem mais ou não convencem o homem renascentista. Da mesma forma, algumas pessoas também começam a criticar algumas práticas da igreja. Indulgência, esse negócio da missa sempre ser em latim, não ser da linguagem original do país, da língua mãe, ou coisa do tipo. Eles começam a questionar isso aí. E algumas pessoas falam o seguinte, quer saber? Eu não vou mais acreditar nisso. Não acredito nisso não. Eu vou ser agnóstico, não vou acreditar mais nisso. E outras pessoas começam a falar, não, quer saber? Eu continuo acreditando, mas não quero acreditar dessa forma que vocês estão falando. Eu vou buscar uma outra tipo de interpretação. Então começa a surgir outras formas religiosas e tudo mais. Então a igreja, ela precisa resgatar essas pessoas. Resgatar as pessoas que deixaram de acreditar e resgatar as pessoas que acreditam, mas numa outra explicação. Ela quer trazer de volta. E além do mais, ela quer expandir essa fé para locais, como exemplo, as Américas, onde o cristianismo ainda não existia ou se existia pouco difundido.
sabe? E aí que entra a arte, aí que entra o barroco, tá? O barroco, gente, pedra de formato irregular, perdão, pedra de formato irregular é uma manifestação artística, literária, tá? Arquitetônica, que vai influenciar a arte assim, durante muito tempo mesmo, sabe? E aí nós podemos colocar que o barroco vai ter influência do maneirismo, tá? Mas vai surgir na Itália, tá? Principalmente na Itália, por essa questão da reforma protestante e tudo mais, e da contra-reforma, e vai ter várias e várias características, entre elas essa dualidade do espírito, tá? Um homem que está em confronto com ele mesmo, entre a luz, a salvação, e a escuridão, o pecado. Então a pintura barroca, ela voltando aqui no que eu falei, diferente das pinturas religiosas antigas, ela tem como característica uma certa acusação, um certo drama, uma certa intensidade, um sentimento mais profundo, um realismo, uma coisa assim mais tensa, uma coisa assim mais dramática, um aspecto psicológico muito mais forte. Tá? Ele não está lá para apresentar Cristo novamente, porque todo mundo já sabe o que está. Na verdade, está lá para mostrar as consequências de você não acreditar mais nele. Mostrando um homem com medo, na dualidade entre a ciência e a fé. É um homem que está dividido entre o mundo. Estão percebendo? Isso é o cenário do barroco. Vou lembrar para vocês, eu falei para minha cachorrinha. Tá conversando com a outra cachorrinha do outro apartamento. Então, olha só, eu falei para vocês que o barroco, nós temos muitos pintores, mas vocês precisam lembrar de alguns importantes. Falei para vocês, Caravaggio, na pintura, na escultura, Bernini e na arquitetura, Borromini. Tá? Todos eles são importantíssimos. Cada um se destacou nesse aspecto no seu papel, no trabalho. Então, como pintor, destaque Caravaggio. Como escultor, destaca Bernini. Como arquiteto, destaca Borromini. Tá? O Bernini também era arquiteto, mas digamos que é visto que o Borromini, como arquiteto, ele estava assim, digamos, bem vou dizer bem à frente, mas digamos que ele teve uma maior importância, já que ele era basicamente arquiteto. Tudo bem? Então, eu não falei um pouco sobre o barroco no Brasil, vai ficar para as próximas aulas, tá? Mas basicamente é o capítulo 14, tá? Tá aqui, ó, no meu livro. Aqui, ó, no livro, tá? Capítulo 14, página 141. Então, vocês dão uma lida aí, tá? Tá revisando. Paisagens, tá? Escultura barroca, arquitetura barroca. Dica de filme, para quem puder assistir, dica de filme, assista Lutero. É um baita filme, Lutero. Eu não sei se tem no Netflix, eu não boa pergunta, mas quem puder assistir, assista também. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vamos falar um pouquinho sobre as características de cada um. Então, olha só. Esse exemplo aqui que nós temos é Caravaggio. Tá? Tomé o Incrédulo. Então, o Caravaggio, ele tinha como essas características o quê? Um cenário escuro, um realismo, uma força assim, psicológica muito grande. Ele valorizava a beleza do homem comum. Ele evitava fazer igual os mestres renascentistas e colocar, um idealismo na forma igual os gregos faziam. Não, para ele, a beleza do homem comum, o sofrimento do homem comum, a pessoa que você vê na rua, no dia a dia mesmo, são os modelos necessários para colocar o quê? Na pintura. Então ele coloca essas cenas do Cristo sofredor, daquela pessoa com marca no rosto e tudo mais, um fundo escuro. Ah, e vamos lembrar também, o barroco ele utiliza muito a questão na pintura, a da luz espiritual. Tá? No Renascimento, nós temos o que chamamos de luz física, ou seja, a luz é física. Tá vindo aqui a iluminação, esse lado meu vai ser clareado, vai ser iluminado. No Barroco, essa questão não acontece mais ou menos desse jeito não. Tá? A luz ela tem uma representação ideológica, então pode ser, né, que para mostrar essa questão de salvação, mostrar essa questão de pecado, eles utilizam a luz como forma de expressar o pecado, a pessoa que está lá perdida, ou a pessoa que está buscando a salvação, ou seja, a luz. Então a luz não é física, ela é espiritual.
Tudo bem, então? Então, como exemplo, nós temos esse aqui. Em relação à escultura, né, com destaque para o Bernini, nós temos um movimento. Tá? Um grande escultor do Renascimento foi Michelangelo. O Michelangelo fez uma obra fantástica, assim, belíssima, chamada Davi, tá? E também o Pietà. Mas o Davi, uma crítica que o pessoal do barroco fazia é que quase não tinha movimento. Era lindíssima a escultura. O Davi em toda a sua onipotência, nu, mostrando a força e a fé que ele tem em Deus, olhando para o gigante Golias, sabendo que a vitória estava com ele, porque ele estava com Deus do lado. Então Michelangelo, baseado lá nos conceitos gregos, ele fez a beleza, o idealismo do corpo humano, tá? Que também era comum no Renascimento, de uma forma tranquila. Ele está sereno, ele está tranquilo, ele está ciente da vitória, ele está em mais um dia de trabalho. Agora, por exemplo, quando você pega o David Bernini, a coisa muda. Ele está agressivo, ele está tenso, ele está no momento de movimento, ele está atacando o gigante Golias com a pedra. E o Bernini, ele capta esse momento. Ele pega o movimento e coloca na escultura. Então, o que ele faz? Ele dá movimento para a escultura. Então, uma característica das esculturas barroca é justamente o movimento, o exagero da forma, o detalhe que eles colocam no tecido, sabe? A expressão no rosto, tudo mais esses camaradas conseguem fazer. Procurem Bernini. Gente, o cara é genial. Genial, tá? Sou muito fã do Bernini. E na arquitetura, bem, a arquitetura ela não vai ser tão grande, gigantesca, igual a gótica, óbvio, tá? Não era o objetivo. Ela também não vai ser tão matemática, coisa do tipo, igual o pessoal do Renascimento fez, tá? Mas eles vão possuir uma certa estrutura lógica também, eles vão valorizar muito a questão lógica, tá? Então é uma arquitetura extremamente detalhada, tá? Cheia de arranjo, assim, digamos assim, visualmente carregada. Vamos falar desse jeito, visualmente carregada, tá? Com detalhes em ouro, coisa do tipo. Pode ser que você confunda um pouco a arquitetura barroca brasileira com a arquitetura barroca que teve na Europa. São diferentes, situações diferentes, épocas diferentes, arquitetos diferentes e influências diferentes, tá? A arquitetura brasileira barroca, ela vai sofrer influência de outros estilos, tal como o rococó, tá? E o barroco europeu, justamente por surgir lá, digamos que a arquitetura também vai ter outra característica, tá? Uma coisa da arquitetura barroca é que ela está ligada intimamente com a escultura. Lembra quando eu falei para vocês? Tá? Entre a intriga assim, entre o Bernini e o Borromini, que um não gostava muito do outro, tá? O Bernini dependia do Borromini porque ele era um grande arquiteto. Não que o Bernini não fosse arquiteto, mas, digamos, como arquiteto, como matemático, o Bernini sabia um pouco mais. E o Bernini sabia que o pessoal gostava de escultura na arquitetura. E ele dependia do Bernini porque o cara era um baita de um escultor. Então, digamos, os dois acabavam trabalhando junto. A arquitetura barroca, ela está ligada diretamente, intimamente com o quê? Com a escultura, tá? Então, faça aí uma coisa. Outra característica muito comum também, nesse caso, nós temos um artista chamado Andrea Pozzo. Ele era arquiteto, Andrea Pozzo era arquiteto, mas ele, digamos, ele se destacou mais na pintura de tetos. Então, o que esse camarada fazia? Ele pintava aquele teto, lembra do teto da Capela Sistina, que o Michelangelo fez aquele teto maravilhoso, aquela coisa linda, magnífica, fez algo parecido, tá? Só que o objetivo dele era um pouco diferente, tá? Na verdade, ele foi além do Michelangelo, tá? O que ele fez? Ele dava a sensação do teto ser muito mais alto, justamente porque ele criava a ilusão de que a parede continuava. Então, por exemplo, aqui tem essa parede aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Então, aquilo ali é o meu teto. Então, o que ele faz? Usando a parede, uma perspectiva bastante avançada para a época, ele criava uma perspectiva, um desenho, como se a parede continuava e o teto estava muito acima. Então, o cara foi genial naquilo, tá? Então, essa aí é uma característica do barroco na Europa. Turminha feliz?
tá? Passou os 15 minutinhos, vou dar um tempinho para vocês lancharem, vai andar no banheiro, vai comer alguma coisa leve, 2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo, volte aqui que nós iremos continuar com a nossa aulinha feliz de música, tudo bem? Vamos lá, daqui a pouco estamos de volta.